Dona de Janeiro, a gente sabe que essa realidade aqui do Rio Claro tem começado a prejudicar os moradores aqui do bairro Bias Fortes, da rua Bias Fortes. A senhora, como moradora aqui de Quermo, como pessoa que utiliza essa rua, está realmente complicado conviver com essa questão da poeira e também dessa questão de estar visualmente feio? Eu estou achando horrível. Feio, tal, muito feio. Mas o pior de tudo é para a nossa saúde, porque está prejudicando muito. É com faringite, traqueite. Tem pessoas sendo até preciso de internar em hospital proveniente da poeira. Não só para nós moradores, como as pessoas que também trafegam por aqui. E esse acesso está realmente difícil, né? Hoje, quando a gente está aqui gravando essa matéria, a senhora estava até organizando com os outros moradores aqui do bairro um abaixo-assinado para fazer um pedido para a prefeitura. Nós fizemos ontem um abaixo-assinado, hoje eu estou colhendo as assinaturas e vou entregar para o prefeito ainda hoje, se Deus quiser, porque amanhã é feriado e para mim, o quanto antes de chegar nas mãos dele, para mim seria melhor e para os moradores daqui também, né? E quais as reclamações mais frequentes que a senhora e os outros moradores aqui da rua Bias Fortes têm a fazer? Uai, o problema é que nós estamos na poeira, né? A poeira está demais. Então, como se diz, eu estou numa rua onde eu tenho até uma cerca de arame aqui e eu não posso reclamar para a prefeitura porque a pessoa vai alegar que a prefeitura também não toma providência da rua. Então, está um caso muito triste. Então, o que a senhora pede, assim como os outros moradores, é que o quanto antes essa reforma termine e fique tudo bem para todo mundo. Porque eu já tentei mexer com todos, inclusive já falei até com o Felipe, mas acontece, parece que nós estávamos falando línguas diferentes. E aí, tal dia começa, e nada, nada. Agora chegou à conclusão que eu já fui lá nos engenheiros, e os engenheiros falaram que está nas mãos agora do prefeito. Então agora nós vamos agir de outra forma, é através do baixo-assinado. Douglas, primeiro, por que o motivo dessa paralisação, esse trabalho que teve início há mais de um mês, agora se encontra parado? Então, Paulo Otávio, o início de tudo aqui se deu a princípio de um serviço que a Copasa fez em parceria com o município, né? A gente estava iniciando os trabalhos de recapeamento da rua, quando nos deparamos ali no começo entre os trechos da rua Desembargador e a Travessa Marinho, que existia cerca de 12 lotes que ainda não tinham rede de água e esgoto encabeçados na ponta do lote. Visto que se não fizéssemos essa obra, teria que depois, quando fossem fazer as ligações, ter que cortar o asfalto novamente para fazer esse tipo de ligação. Então a gente fez essa parceria com a Copasa. Infelizmente a Copasa teve inúmeros problemas nesse meio tempo, né? Era uma obra que poderia decorrer 3 dias, eles demoraram cerca de quase 2 semanas. A gente entende a questão deles porque eles tiveram uma questão na ETA, né? Eles teve um problema na rede de captação de água e teve que paralisar aqui por uns dias e depois voltaram. Logo após esse trâmite com a Copasa, que durou cerca de 2 semanas, a empresa, a Costa Terraplanagem, entrou com um pedido, né, de reequilíbrio financeiro na obra, no qual a gente começou a fazer as análises e nos deparamos com outra questão. No dia 2 de agosto desse ano, né, teve uma licitação com itens bem parecidos com o que foi ganho pela Costa, no qual foi ganho até pela Pavidez, e os números nos mostraram o seguinte, que o pedido de reequilíbrio da empresa da Costa Terraplanagem estava um pouco incondizente com o que foi ganhado pela Pavidez num período bem próximo desse pedido de reequilíbrio. Então, partimos para as análises de campo, né, estudo de mercado, ver se esses preços estavam realmente dentro do preço pedido no mercado, e vimos que, infelizmente, o pedido da empresa estava fora desses valores. Então a gente teve até 2 reuniões para decidir esse assunto. Uma delas foi há uma semana atrás, a outra foi agora quarta-feira passada, e ainda estamos nesse empate aí, de não sabemos se a empresa vai realmente fazer no preço antigo, visto que a gente não vai dar o reequilíbrio para eles, né? Ou se eles vão vir e vão terminar o processo aqui com o preço que foi licitado. E o que a empresa alega a ponto de pedir esse reajuste? Ela alega que ela levou em consideração o aumento que teve na database do SINAP. O SINAP nada mais é que os registros de preços que a gente usa
para ter como referência na hora de fazer um orçamento público, né? Nesse sentido, a empresa tinha pego a licitação com a database do mês 10, né, de 2021, de novembro, e ela fez o pedido de reequilíbrio para a gente ajustar para o mês 5 de 2022. Realmente, teve sim aumentos dentro da planilha de database, porém, como mostra uma licitação feita recentemente, né, com itens bem parecidos, no caso de recapeamento, de pavimentação, o preço de mercado não está condizendo com o preço sugerido pelo Sinap. Então, por isso que a gente deu meio que um pé atrás aí no pedido do reequilíbrio deles. E caso eles não voltem para fazer por esse preço antigo, a PAV 10 deve subir então? Então, aí temos duas questões. Nessa licitação da Costa, tem segundo colocado, no qual é até a PAV 10 mesmo. Então, a gente precisa entrar num impasse de negociação com eles. Se caso a gente rescindir o contrato com a Costa, teria que sim que chamar o segundo colocado. Se o segundo colocado pegar, seria a PAV 10. Ou então, a gente ainda pode, além dessa opção, a gente pode aditivar o contrato com a PAV 10, que eles pegaram agora em agosto, que são itens de pavimentação, né? Então a gente pode até aditivar até 25% para mais ou para menos nesse sentido. E qual é a previsão então para que esse trabalho seja retomado e a Rua Bias Fortes então seja concluída? Hoje mesmo, eu e o Rogério Dias, né, o secretário de obras, tivemos uma reunião via telefônica com o Diego, que é o presidente da Costa Terraplanagem. A gente está no meio de uma negociação. Estamos vendo com ele se pelo menos essa rua que eles iniciaram o serviço, se eles não terminam ela no preço antigo, se eles têm condições de terminar além dessa rua também no preço antigo as demais ruas que eles pegaram, ou se não vai ter como fazer, que aí a gente vai tomar as medidas que foram cabíveis para a gente terminar o serviço quanto antes. De início, a negociação de hoje ficou meio que em aberto para segunda-feira, se tudo ocorrer bem, pelo menos para eles fazerem essa rua que ficou faltando. Paulo Otávio para o Portal Onda Sul.